Bom dia, pessoal do nono ano. Mais uma vez aqui, eu vim dar uma explicação que acho necessária sobre as nossas próximas tarefas. O assunto é adequação e preconceito linguístico. Na página, principalmente na página 72, vocês têm aí um texto falando sobre preconceito linguístico. Eu li o texto é pequenininho e eu acho que merece um pouco mais de explicação do que é esse preconceito linguístico, para que vocês, então, a partir daí, possam elaborar uma ideia, um texto, para que vocês digam para mim se entenderam ou não. O texto que será produzido a partir da adequação e preconceito linguístico, será um ensaio. O ensaio é um gênero de texto que deixa você mais livre para você falar sobre determinado assunto. E esse assunto é o preconceito linguístico. Bem, página 72, tem logo no meio, preconceito linguístico. Eu vou ler só um parágrafo para depois explicar e dar sequência. Diz o seguinte: a compreensão de que a língua varia leva necessariamente ao conhecimento de que não há uma língua correta ou bonita. Todas as variações são legítimas, porque servem ao propósito da língua, permitir a comunicação entre os indivíduos. Sim, o preconceito contra algumas variedades, como aquelas usadas por pessoas com pouca escolaridade, revela um equívoco no entendimento do funcionamento da língua. O que ele quer dizer, então? Eu achei o texto um pouco denso para a gama que nós temos de explicações para o preconceito linguístico. Então, assim, antes de mais nada, eu quero que vocês tenham em mente a seguinte questão. Você já riu de algum colega seu por causa do jeito que ele fala? Você já zombou de algum colega seu por não pronunciar as palavras corretamente? Por não pronunciar os plurais corretamente? Eu tenho quase certeza que sim. Se não, melhor. Mas se porventura você também já cometeu esse equívoco, você não está de todo diferente do resto do mundo. Porque o preconceito linguístico, ele advém exatamente desses momentos em que você acha o outro diferente e, por ser diferente, é pior do que o seu jeito. Veja que, quando se fala em linguagem, não é só a linguagem falada, pode ser também a linguagem corporal. A maneira como a pessoa se veste, a maneira como ela gesticula, a maneira como ela fala, né, como ela se expressa. A linguagem ela é muito ampla. A linguagem ela não se resume só a códigos, a decifração de códigos. Ela vai muito além disso, né? Principalmente com as expressões corporais. Pois bem, eu queria dizer para vocês que a língua ela é muito importante porque a língua ela é tida como sinônimo de poder. É isso mesmo. A língua é tida como sinônimo de poder. Ela é um mecanismo de poder, de dominação e de opressão. Então você veja que a língua não é só para se comunicar, só para dizer, mas é para fazer, é para ação, é para agir, é para compreensão. Ela vai muito além disso. E ela serve também, em alguns momentos, como eu estou falando para vocês, para dominação. Então, quando você coloca, por exemplo,
a questão do certo e do errado, e você valoriza mais a linguagem erudita, a linguagem normativa, você está desvalorizando a linguagem do outro. Você está desvalorizando a cultura do outro e valorizando a cultura que você considera como a cultura mais importante, mais bonita e mais valorizada. Então, o preconceito linguístico, ele tira da pessoa a dignidade de expressão. Ele tira da pessoa, ele coloca a pessoa, aliás, numa posição de inferioridade. Esse é o problema do preconceito linguístico. Você pode dizer, não, isso é só mimimi, isso é só bobagem, a gente às vezes zomba de um coleguinha, manga do outro, mas fica por isso mesmo, e daqui a pouco está todo mundo se entendendo e tudo bem. Ok, isso acontece na sala de aula, mas o que eu deixo claro para você é que, naquele momento daquela brincadeira, você está nada mais, nada menos do que vendendo uma impressão de que aquela cultura que não é, que você acha que é a mais, que é a errada, ela é inferior à sua. Então você só vai perceber esse preconceito quando um dia você se deslocar da sua cidade ou do seu país para um outro país, ou da sua cidade para uma outra cidade, ou para um outro estado, que você chega lá com um sotaque diferente e o outro lá inferiorizar a sua cultura. Quando você... Ora, deixa eu fazer uma relação interessante. Qual é o aspecto mais importante da cultura de um povo? Que aspecto é esse que nos diz, nos identifica logo de primeira mão, em qualquer canto que você vá? É a língua. Se você sair do Brasil para qualquer parte do mundo e você chegar lá falando português, as pessoas vão identificar você como brasileiro, ou então como uma pessoa de Portugal. Mas o seu jeito, a maneira como você age, a maneira como você se expressa, tudo isso vai te dar uma identidade. E quando você menospreza essa identidade, quando você diz que essa identidade é menor, você está menosprezando, você está diminuindo a cultura do outro. Então não é só a maneira de falar. É todo um contexto cultural, todo um contexto histórico que você está menosprezando. Então veja que o preconceito linguístico, ele é muito sério. Então, de novo, a língua é poder. A língua é um mecanismo de poder, de dominação e de opressão. Porque quando você zomba do outro, você está oprimindo, você está tirando o direito de fala dele. Olha, o que você fala não é importante. O que você fala não faz nenhuma diferença. Você só fala besteira. Você não sabe falar. Você fala errado. Então você oprime, você abafa, você silencia o outro. Veja que o preconceito linguístico ele é nefasto, ele pode trazer danos para a pessoa. Todo preconceito linguístico é, no fundo, um preconceito social. Todo preconceito linguístico, ele é lá no fundo, ele é um preconceito social. Ele pode ter uma intenção nefasta de oprimir o falar do outro, a cultura do outro, os valores morais do outro. E por que ele é um preconceito social também? E aí é uma coisa muito clara. O preconceito social talvez seja um dos mais patentes, um dos mais evidentes diante do preconceito linguístico. Por que preconceito social? Muito simples. O que fala errado, vou expressar com essa mão direita aqui. O que fala errado é aquele que está à margem. O que fala certo é aquele que está no centro. Então veja só. O que fala certo, ele tem o poder, ele sabe mais,
ele é melhor, ele tem uma cultura mais valorizada. Aquele que é considerado analfabeto é aquele que não sabe nada. Aquele que fala errado não sabe nada. Então, eu valorizo mais a cultura de quem? Eu vou me espelhar no médico, no engenheiro, no advogados, nos juízes e promotores. Eu vou me espelhar nos grandes políticos, né? Nos desembargadores, embaixadores. Enquanto aquele outro que fala errado é aquele que está à margem, é aquele que sabe menos, portanto tem menos poder. Então, o que fala melhor, que fala bonito, considerado bonito, erudito, tem maior poder. Aquele que fala errado tem menor poder. Então, o que fala certo, normalmente é aquele que tem mais condições econômicas, mais condições sociais e econômicas. Já aquele que fala errado é pobre, tem menos condições sociais, menos poder econômico, portanto, não deve ser levado em consideração, não deve servir como referência social. A cultura que tem a referência social é erudita, é aquela que é considerada certa e bonita. Vocês entenderam como, nesse instante, você, quando propaga o preconceito social, você está aí também propagando a marginalização da pobreza, a marginalização daquele que não teve as mesmas condições de estudar para aquele que sempre teve condições de estudar. Então, tudo isso está envolto do preconceito linguístico. E principalmente nessa intenção de desvalorizar o capital cultural do outro. Principalmente nisso aí. Então, quando você, do interior, vai para a capital, é como se a sua cultura valesse menos do que aquela cultura que está na capital. Não é isso? Quando existe um país subdesenvolvido, como o Brasil, que vai para a Espanha, que vai para os Estados Unidos, lá os brasileiros também são discriminados. Lá eles não chamam nem você de brasileiro, eles misturam tudo, como se fosse tudo um saco só. Eles chamam você de latino. Então pode ser argentino, pode ser uruguaio, paraguaio, brasileiro. Para eles tudo é latino. E ele ainda diz a frase, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Então você só percebe que também é discriminado, que também é marginalizado quando você vai lá para fora. Quando você sai do seu habitat natural, digamos assim. Deixando claro, não existe um falar certo e um falar errado. O que existe é um falar adequado e um falar inadequado. E qual é a diferença ao dizer certo e adequado e errado e inadequado? Quando eu falo adequado, é você usar a sua maneira de falar propícia para o local onde você está. Se você está numa reunião com professores, você tenta melhorar o seu jeito de falar. Quando você vai expressar uma carta aberta à sociedade, você tem uma maneira de se comunicar. É a maneira adequada que você vai utilizar naquele momento. Se você for a uma reunião de pescadores, de ribeirinhos, que nunca saíram lá daquela cidadezinha, que nunca saíram daquele local, que sempre viveram, que sempre moraram lá, você vai ter que se adequar ao linguajar deles, e não eles se adequar ao seu linguajar. Isso é que nós chamamos de adequação. É você falar de acordo com o ambiente em que você se encontra. Ora, inadequação é exatamente quando você, por exemplo, tenta se expressar de uma maneira totalmente diferente. Se você se encontra
dentro desse seio de pessoas, desses pescadores, falando de uma maneira erudita, de uma maneira normativa e gramatical, usando termos que às vezes são totalmente desconhecidos daquela comunidade, você está inadequadamente usando aí o português. E para ser adequado? Não, você vai ter que tentar falar de maneira mais simples, para que eles entendam o que você diga. É assim que funciona. Se você vai apresentar um trabalho na escola, você vai ter que usar de uma maneira mais correta o seu português. Quando você está conversando com seus colegas na rua, não existe essa preocupação. Então, cuidado com o preconceito linguístico. E quando eu falo de capital cultural, de valorizar um capital cultural mais do que o outro, o que eu estou querendo dizer é que também isso vale para aqueles grupos de jovens que se reúnem e formam aqueles grupos. É o grupo do punk, o grupo do funk, o grupo do rock, o grupo da sanfona, o grupo da balada, enfim. Cada um pode ter o seu linguajar. Nenhum deles é errado, porque todos eles têm o mesmo propósito. O propósito da comunicação, da ação, o propósito do agir, o propósito de provocar emoções ou tirar emoções. Esse é o propósito da comunicação. E você se comunica com o corpo, você se comunica com as vestes, você se comunica com a palavra, você se comunica com o olhar. De todas as maneiras você se comunica. Então, o preconceito linguístico, quando ele atua sobre alguém, ele está desvalorizando aquela pessoa por completo. Não é só a maneira. Então no colégio o aluno chega lá e diz, olha, eu pergunto, você viu a sua colega que hoje não apareceu aqui na sala de aula? E aí o menino diz, eu vi ela lá na praça. Ora, o que eu posso dizer para esse aluno é que existem maneiras outras de ele se comunicar e dizer, olha, aqui na sala de aula você pode dizer, eu a vi lá na praça. Mas lá na praça você pode falar do seu jeito. Quando você for escrever a redação, você escreve, eu a vi. Mas se você for mandar um bilhete, uma carta para o seu coleguinha, não há problema nenhum que você diga, eu vi ela. Né? Então é isso que eu queria dizer para vocês a respeito do preconceito linguístico. O que existe não é certo ou errado. O que existe é adequação e inadequação. Adequação. Você está falando de acordo com o ambiente onde você se encontra. Inadequação. Você não está agindo de acordo com o ambiente. Você não está se comunicando de acordo com o ambiente que você se encontra. Ok? Isso aí leve para vocês, para que vocês mais tarde coloquem isso como produto de argumentação dentro das redações de vocês. A internet, o YouTube está cheio dessas explicações sobre variações linguísticas. Eu aconselho a vocês a darem uma olhadinha lá. São professores especializados, são youtubers preparados, que podem até explicar melhor do que eu, tá bom? Então, um abraço para vocês.